são 11h39. E pra sempre eu vou te amar. Ao vivo. E ele está na Toca da Raposa. É isso, Samuel Venâncio? É isso, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É uma sensação diferente, Milton. 1 ano e 3 meses depois, os jornalistas voltando aqui à Toca da Raposa 2. Eu me recordo que a última vez que aqui estive foi antes de um jogo contra o Coimbra, pelo Campeonato Estadual de 2020, do ano passado. Foi o jogo até que acabou sendo demitido o técnico Adilson Batista, e de lá para cá a situação de pandemia que segue no nosso país, infelizmente, e aí o Cruzeiro sendo aí o primeiro clube a liberar a imprensa, mas tem todo um protocolo a ser seguido. Por exemplo, todo mundo aqui com distanciamento, estamos longe do campo onde o Felipe Conceição comanda a atividade da manhã desta terça-feira. Todos os jornalistas com o teste de Covid-19 e, obviamente, com resultado negativo, é o antígeno. Então, eu já acordei cedo, já fiz minha atividade física e aí passei na farmácia, fiz o teste, aquele cotonete no nariz, e para quem tem um nariz avantajado e com desvio de septo, aí o negócio fica melhor ainda, fica maravilhoso. Mas aí teste negativo, e aí aqui todo mundo com uso de máscara, luvas, tem álcool em gel, enfim, é um protocolo muito rígido e até agora muito seguro em meio a esta situação de pandemia que continua no Brasil. Então, Samuel, estamos acompanhando a atividade do técnico Felipe Conceição, que já esteve aqui, conversou um pouco com os jornalistas, falando sobre a ideia do trabalho, e isso deve acontecer dando tudo certo uma vez a cada semana, Milton. E para vocês, especialmente para vocês, repórteres, trata-se então de uma data muito marcante, né, Samuel? Exatamente, porque é o nosso campo de trabalho, né, Milton? Então, você acompanhar um treino, ver o que o técnico pensa, o que ele pode testar, o que ele pode fazer, por que esse atleta não está treinando, por que o outro está treinando. Então, isso tudo faz parte deste processo, e no dia a dia do repórter, do setorista que cobre o clube, é fundamental, e vamos torcer para que dê tudo certo, para que ninguém se contamine e que os jornalistas também não venham trazer o coronavírus aqui para a Toca da Raposa 2. O Cruzeiro tem seguido com o Dr. Daniel Baumfeld, supervisor médico, com o Sérgio Campolina e os outros médicos do Cruzeiro, tem seguido à risca este protocolo e controlado bem a presença do coronavírus aqui na Toca da Raposa 2. Então, neste momento, eu estou aqui bem distante, mas assistindo a atividade do técnico Felipe Conceição, que vai observando e fazendo alguns testes para este duelo de quinta-feira contra a Juazeirense. Daqui a pouco vamos trazer mais informações até sobre a negociação do novo diretor de futebol, e isso está rendendo bastante nas redes sociais. Mas primeiro o Rômulo, 11h42, está conosco aqui no Rádio Esportes, ainda repercutindo a derrota na estreia na Série B e o sentimento que ficou depois de perder para o Confiança. O Rômulo fala com a gente na Itatiaia. A gente fica muito triste pela derrota, mas deu para ver algumas coisas muito positivas, né? Que foi a superação, principalmente no segundo tempo, sem tirar méritos do primeiro, onde a gente também estava praticamente dominando o jogo, né? A gente criou poucas oportunidades de gol, mas o jogo estava bem controlado até a primeira e depois segunda expulsão. O grupo, ele ficou, lógico, chateado pela derrota, mas com aquela coisa dentro de que a gente conseguiu se superar, principalmente no segundo tempo, e eu vi nos olhos, principalmente dos meninos, né? Algo de acreditar que a gente pode com certeza fazer coisas boas, e tem que começar já no próximo jogo para que a gente possa dar uma sequência muito boa e conseguir os nossos objetivos, que o principal deles é o acesso. O volante Rômulo também falou sobre voltar a atuar no Mineirão neste duelo de quinta-feira contra a Juazeirense. Jogar no Mineirão é sempre bom, emocionante, e nos dá sempre algo a mais, né? Uma força a mais. É uma pena mesmo que a gente não tenha ainda
fisicamente dentro do estádio, a nossa torcida nos apoiando, porque sem dúvida alguma alguns jogos complicados eles se tornariam um pouco mais fáceis, né, com o apoio da nossa torcida, mas o fato de estar jogando naquele estádio lá, com certeza todos os adversários que colocarem os pés lá dentro, eles vão sentir uma pressão a mais, isso é natural, e a gente tem que aproveitar esse fator para se impor, ditar o ritmo do jogo do início ao final, e o mais importante, não importa de que forma, a gente precisa buscar as vitórias. E para fechar, Rômulo comentou sobre o que é a Copa do Brasil e a dificuldade cada vez maior dentro da competição. É uma competição sensacional, né? É muito disputada, tem muita emoção dentro da competição. Não que o brasileiro, tanto Série A quanto B, não tenha, mas é que quando tem jogos, né, que são mata-matas, ela te dá alguma emoção a mais, e jogar pelo Cruzeiro, que é o maior campeão dessa competição, que é uma das mais difíceis, nos dá muito orgulho, né? Então a gente tem que honrar essa camisa, e é o que a gente está procurando realmente fazer, e a gente não vê a hora aí de enfrentar o nosso próximo adversário e conseguir já, de repente, em casa mesmo, abrir uma boa vantagem para conseguir a classificação, passar de fase. Sabemos que todos os jogos são difíceis, mas a gente tem que se impor. Acho que a gente conseguiu fazer isso já no primeiro jogo da Série B e infelizmente perdemos, mas em determinados momentos do jogo a gente conseguiu se impor. Só que agora a gente tem que se impor e vencer os jogos. É isso que a gente está focado, junto com a comissão, com a diretoria. Eu sou um cara que até quis vir falar, né? Porque cheguei há pouco tempo e de um cara que vem de fora, né? O que eu tenho para passar para aqueles que estão de fora, que não estão aqui no dia a dia, é que o ambiente aqui realmente, independentemente de todos os problemas externos, tudo que aconteceu ao longo desses anos, os jogadores, a comissão, a diretoria, todos falam sempre a mesma coisa, que a gente tem que ganhar, a gente tem que buscar o acesso, a gente tem que dar tudo que nós temos e que não temos para buscar esse acesso no final do ano, que é o objetivo principal do Cruzeiro, e nem que a gente tem que deixar a vida lá dentro do campo para que isso aconteça, a gente vai ter que fazer. Muito bem, 11h46, tá aí o volante Rômulo conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Neste momento, uma pausa no treinamento do técnico Felipe Conceição. Ele deve voltar a conversar com os jornalistas após a atividade, mais uma conversa informal para falar sobre as ideias, o que ele pensa para esse compromisso. Lembrando que o jogo é na quinta-feira, 4h30 da tarde, e a partida de volta na outra semana em Juazeiro, na Bahia. E no meio do caminho, no domingo, tem o duelo com o CRB, aí a Série B do Campeonato Brasileiro, 6h15 no Mineirão. Sobre as informações de bastidores, o Cruzeiro segue negociando com o novo diretor de futebol, e há pouco o Alisson Guimarães, que é o head de comunicação, e o Rodrigo Moreira, que é o superintendente de marketing, inovação e digital aqui do Cruzeiro, eles comentaram ali com a imprensa que o clube tem conversado com 3, 4 nomes para assumir a direção de futebol. E um nome que a gente até confirmou, e uma informação do nosso colega Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, jornal Dia, é de que o Rodrigo Pastana, do CSA, o Cruzeiro não confirma, mas é um nome que tem uma negociação com o clube. Desde ontem, quando surgiu o nome, veio uma manifestação em peso da torcida do Cruzeiro. O Rodrigo Pastana, ele tem 5 acessos de Série B, mas ao longo da carreira coleciona muitas polêmicas, já foi acusado por jogadores, o mais recente, pelo técnico Argel, que falou que o Rodrigo Pastana é um dirigente esquemeiro, chamou de ladrão, enfim, de tudo. No contato que eu fiz com ele no domingo, ele me disse até que essa questão está na justiça contra o Argel. E aí veio a manifestação do torcedor, com a hashtag Pastana Não, que liderou aí os assuntos mais comentados no Brasil. Então, vamos aguardar se será ele mesmo ou se essa manifestação do torcedor, isso pode pesar
Vamos ver o que vai decidir o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas é sim um nome que está no alvo do Cruzeiro e é o que está à frente hoje nesta negociação. O Júnior Brasil pode falar sobre esta possibilidade de Rodrigo Pastana, diretor que está no CSA, de vir para o Cruzeiro. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Milton, amigos e amigas. Para quem, no caso o torcedor, um dia sonhou com Alexandre Matos, acordar com Pastana é duro, todo respeito ao profissional, mas eu acho que a última coisa que o Cruzeiro está precisando nesse momento é mais alguém que possa agregar polêmicas. Eu acho que o Cruzeiro precisa buscar tranquilidade, precisa buscar alguém que possa trazer jogadores, alguém que possa ter um leque maior de relacionamentos, ajudar o clube naquilo que ele precisa, dar uma organizada, olhar os departamentos, fazer uma análise do Cruzeiro e, principalmente, eu não vou parar de falar isso, essa briga do Cruzeiro com o empresário só prejudica o Cruzeiro. Agora mais um, César, grande zagueiro, promissor, que pode largar aí, caminhando para isso. Então o Cruzeiro precisa de encontrar um caminho, uma solução, para que o clube não seja tão prejudicado como tem sido. Foi Messinho, tantos outros aí que a gente já viu, Bicalho. Então é hora do Cruzeiro ter alguém que traga a credibilidade, a tranquilidade e que possa, principalmente, Samuel, trazer soluções. E entendo que uma briga dessa com a torcida não é nada positiva para o clube. Uma outra informação para a gente fechar essa primeira participação: o zagueiro Dedé teve mais uma derrota na Justiça do Trabalho. Ele tenta uma rescisão indireta do contrato para ficar livre e aí a Justiça do Trabalho indeferiu o pedido do Dedé, dizendo o seguinte: para o Dedé ficar livre, ele precisa sentar com o Cruzeiro e negociar uma rescisão. É mais uma vitória do Cruzeiro neste caso, com o escritório Ferreira e Chagas